Após o cancelamento e desfiles adiados por conta da pandemia, o Carnaval 2023 está de volta. A maior festa popular do Brasil está de volta nas ruas e nas passarelas com desfiles das escolas de samba. Mas o Carnaval não é só desfile de escolas de samba. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Douglas Izzo, que é professor e presidente da CUT estadual aqui em São Paulo e também idealizador do samba de resistência. Aliás, ele já está todo pronto aí no esquema de carnaval. Bem-vindo, Douglas Izzo, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom dia, Cosme, bom dia a todos, bom dia, Ana. Prazer enorme poder falar com vocês. Douglas, professor, dirigiu a PUESP, você é presidente da CUT estadual aqui no estado de São Paulo, mas a gente sabe que é um admirador do carnaval, é idealizador do samba da resistência. Vamos falar um pouco dessas histórias aí da festa do carnaval, quem desfila os blocos de rua, mas também tem muito a ver com regionalidades, né? Fala um pouco pra gente dessa história, Douglas. Acho que primeiro a gente tem que separar aí o desfile da escola de samba de carnaval, né? Carnaval, você tem carnaval no mundo inteiro. Agora, o desfile de escola de samba, o samba, é um produto 100% brasileiro, né? E a gente costuma dizer, viu, Cosme, que o samba é o Brasil que deu certo, né? Porque o samba, ele nasce lá no Rio de Janeiro, lá na pequena África, na região ali portuária de Gamboa, ali na Praça 15, com as tias do samba, né? Rapidamente se espalha por todo o Brasil e hoje é a maior manifestação cultural do Brasil e que fazem, através dos desfiles das escolas de samba, constrói o maior espetáculo do planeta, né? E é uma construção que ela veio de baixo para cima. Então, o desfile de carnaval aqui no Brasil é uma manifestação grandiosa e que é uma referência do Brasil por todo lugar que você vai no mundo. As referências do Brasil é o Pelé no futebol e o samba, né? Em especial os desfiles de escola de samba. E Douglas, a gente está falando aí dessa história. O samba, ele tem dados que dizem que o samba surge ali um pouco depois do surgimento da primeira favela no Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. E em seguida já uma articulação os historiadores indicam isso, que são cariocas e baianos que trazem esse ritmo do samba e descem o morro, vão para a cidade, vamos dizer assim, e levam toda essa musicalidade, todo o batuque dessa música, o samba, para a avenida de concreto, né? Porque o morro normalmente é ali de barro, ainda mais naquela época, anos 30, anos 20, e são trabalhadores, são pessoas populares. Gostaria que você pudesse trazer um pouco dessa análise, assim, como que a classe trabalhadora e o surgimento do samba se dialogam e como que isso foi ao longo da nossa história. Legal. O termo samba, ele é um termo utilizado para todas as manifestações e danças de origem africana, umbigada e outras manifestações. Então, o samba, ele é trazido da Bahia, né? O samba, ele surge lá no Recôncavo Baiano. Então, ele é trazido pelas tias, que são mães de santos do candomblé, né? Inicialmente ali na região de Gamboa, ali na região da Praça 15, no Rio de Janeiro. Eu acho que é importante, Ana, a gente destacar o papel da mulher, né, no início do século, para que o samba pudesse, né, se manifestar no Rio de Janeiro, porque é importante que quem está nos acompanhando saiba que o samba, uma boa parte do século XX, era tido como uma contravenção penal. Então, fazer samba era crime, viu, Cosme?
Então, você fazia samba, você era um criminoso e muitas vezes a pessoa ia parar na delegacia de polícia. Então, o que acontece? Qual foi o papel das mulheres aí no início do samba? A tia Seata, que era uma mãe de santa, uma quitandeira e curandeira, ela, na casa dela, era um espaço cultural onde aconteciam os pagodes, e quem é do candomblé sabe, né, que é muita música, muita comida. E vários intelectuais da época iam nesse espaço cultural. E, na época, para fazer o samba, era contravenção penal. E ali no espaço da tia Seata era possível porque ela, como curandeira, fez aí algumas porções e ervas que curou um presidente da República. E aí o presidente falou para ela: o que a senhora quer? Não, eu quero apenas que eu tenha a possibilidade aí de fazer o samba no meu terreiro. E ali as pessoas, os sambistas da época, podiam fazer o seu samba, e ali o samba acabou se difundindo por toda a cidade do Rio de Janeiro e depois se espalhando por todo o Brasil. Mas as mulheres aí, as mães de santo, as iás do Rio de Janeiro, da pequena África, tiveram um papel fundamental. Primeiro trazendo, depois estabelecendo os seus terreiros aí como espaço cultural para a realização dos grandes sambas, dos grandes pagodes no início do século XX. Douglas, vamos falar então um pouco do samba da resistência. Como que surgiu o samba da resistência? Você é um dos idealizadores e tal. Fala pra gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que surgiu? Então, quando nós comemoramos aí o centenário do samba, o primeiro samba aí foi pelo telefone, né? No início do século, nós tivemos a composição desse primeiro samba. Nós realizamos na CUT uma homenagem ao centenário do samba, e nessa homenagem o slogan samba, cultura de resistência de um povo. A partir daí, nós passamos todo dezembro de cada ano realizar as rodas de samba, e o samba passou a se chamar Samba da Resistência, porque por trás desse movimento cultural nós temos um debate político, que é a resistência do samba, né? O samba como cultura de resistência de um povo. E, em seguida, nós criamos e trouxemos para a Rádio Brasil Atual o programa Samba da Resistência, um programa de entrevistas que acontece toda quarta-feira, das 20 às 22 horas, onde a gente abre o espaço do Samba da Resistência para novos compositores, para compositores consagrados, enfim, é um espaço de resistência e de fortalecimento do samba. Eu acho que é importante a gente entender o porquê do Samba da Resistência. Eu já falei no início, né? O samba foi e ainda é a maior manifestação cultural brasileira, Cosme, mas, infelizmente, não é valorizado, e muitas vezes eu sou um pouquinho mais velho que você, viu, Ana? E na minha época de juventude, eu ainda me lembro, né, que toda vez que terminava um jogo de futebol que a gente ia fazer um samba, os dedinhos eram apontados, né? Ah, esse pessoal do samba, é isso, é aquilo. Então há uma discriminação, e o samba ainda, mesmo sendo a maior expressão cultural do Brasil, ainda precisa derrubar velhos e novos preconceitos e se manter como movimento cultural no Brasil. Falando em preconceito, Douglas, vou trazer aqui uma história. Houve um tempo, uma história em que Vinícius de Moraes estava em São Paulo, numa casa noturna onde tocava Johnny Alf. E aí ele ficou incomodado porque algumas pessoas não estavam prestando atenção no espetáculo, estavam conversando, aquela conversa de bar.
E aí ele ficou nervoso com a situação e falou: ah, São Paulo é realmente o túmulo do samba. E naquele momento, naquele calor do momento, ele fez isso. E as pessoas utilizam fora de São Paulo, outras regiões onde o samba, o carnaval são mais tradicionais, são mais enraizados, usam essa expressão até hoje em dia, falando de preconceito, como você bem colocou, para mencionar como é feito o samba em São Paulo, sendo que Vinícius de Moraes já declarou também que se arrependeu de fazer essa declaração, que foi no calor do momento ali, naquela situação que ele fez essa declaração. Mas gostaria de te perguntar, Douglas, sobre esse contexto de São Paulo. Eu conheço um pouco, assim, algumas rodas de sambas tradicionais, há um carnaval tanto das escolas de samba, de blocos de rua, tradicionais, de terreiros de candomblé também. Há uma diversidade de sambas, como você bem colocou, são vários, e que em São Paulo são bastante tradicionais, tem pessoas muito expressivas. E aí eu queria, a partir dessa declaração, e que as pessoas tomaram isso como verdade, vamos dizer assim, nessa ação de preconceito, como é que você se põe, como que você avalia tudo isso? Na verdade, tiraram aí do contexto, né, a fala do nosso querido poeta Vinícius de Moraes. Eu acho que esse é um aspecto. O segundo aspecto é que São Paulo é uma cidade muito viva, que tem muitos artistas e muitos compositores que são expressivos, de muita qualidade. São Paulo, Ana, tem mais de 130 comunidades de samba só na cidade de São Paulo, né? Então, São Paulo tem uma história no samba. É óbvio que o samba, você vai no Rio de Janeiro, eu participo de rodas de samba no Rio, participo de rodas de samba em São Paulo, você tem algumas nuances dentro da própria cidade de São Paulo. Você vai na Zona Sul, você tem uma pegada, aqui na Zona Leste é uma outra pegada, na Barra Funda, no centro, na Zona Norte, que é natural, né? O samba, ele sofre influência, inclusive, do desenvolvimento histórico de cada um dos estados, mas São Paulo é um estado muito rico em cultura, tem uma história muito linda, tem um samba que ele vem aí do interior do estado e que contribui muito, e que historicamente sempre contribuiu muito para o nosso samba, e temos muitas histórias lindas e muitos sambistas e muitos espaços culturais aqui que são maravilhosos. E eu vou dizer para você, os artistas do Rio de Janeiro, eles gostam muito e têm como mote aí vim fazer carreira, vim tocar em São Paulo, porque é um espaço muito pujante de samba e de cultura preta e de cultura negra. Douglas, para a gente finalizar, duas perguntas, duas em uma. Vai participar de algum bloco, de algum desfile de escola aqui em São Paulo? E outra, de onde veio esse gosto refinado e tão apurado por samba, por carnaval, e desse conhecimento mesmo, e que você tem, mostra pra gente, gosta, fala pra gente. Primeiro que eu já participei, né? Nós temos um bloco lá da CUT que abre o Carnaval de São Paulo, o bloco Pinto do Visconde, lá no Brás. Então, já participei aí da abertura, e durante o Carnaval aí a gente sai meio sem lenço, sem documento, e vai participando aí de vários blocos, e é um momento muito especial. Segundo, o samba teve presente desde a minha infância, né? Eu aprendi a ouvir samba em casa, né? As minhas irmãs têm um gosto muito apurado pela MPB, eu ouvia muito Jorge Ben, que na época não era Jorge Benjó, né? Era Jorge Ben com as minhas irmãs, ouvia aí Wilson Simonal, Martinho da Vila. Então já começa em casa. E um pouco, a gente que acredita na ancestralidade, né, Cosme? A minha ancestralidade que me traz para esse debate, né, de valorizar o samba, de valorizar a cultura de origem afro-brasileira, de
de valorizar as manifestações religiosas que vieram para o Brasil, com o povo que veio para cá, trazido para trabalhar como trabalho escravo. Isso, e muitas vezes é igual no candomblé, né, Cosme? Tem coisa que o orixá é que te escolhe, não é você que escolhe o orixá. Exatamente. Então, samba é uma coisa que vem com a minha ancestralidade e eu, como agente político na sociedade, essa é uma das lutas que a gente trava, né? De fortalecer e valorizar e abrir espaços aí para os novos sambistas e para que o samba tenha o seu espaço merecido na cultura brasileira. Douglas, aproveita então, retoma aí qual o horário do Samba da Resistência na Rádio Brasil Atual? Samba da Resistência, toda quarta-feira, das 20 às 22 horas. Apresentação, professor Douglas Izzo e o nosso querido André Ricardo. O André Ricardo, que eu costumo dizer que ele é o Google do samba, rapaz. Tudo que você pergunta para o André, ele te responde. Google do samba. O Google do samba, Tá aí, exatamente. portanto, o convite do professor Douglas Izzo, Resistência do Samba, aqui na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Então, conversamos com o Douglas Izzo, que é professor e presidente da CUT São Paulo e também idealizador do programa Samba da Resistência. Douglas, muitíssimo obrigada pela participação e por essa história toda do samba e dessa retomada aí da nossa ancestralidade. Um abraço, Ana, um abraço, Cosme, abraço a todos e um bom carnaval para nós, né? Muito samba no pé, é isso aí. Abraço. Abraço.